Sexto ano, terminada a correção. Vamos lá, página 50. Sequência do capítulo 2 do módulo 2, página 50, ainda falando de relevo, né? Nós vimos lá, né, agora há pouco, na correção e na aula passada, nos agentes da formação e transformação. Agora nós vamos para as principais formas de relevo terrestre, né? As principais formas de relevo terrestre, que são 4 principais. Antes de falar das 4 principais formas de relevo, vamos ver primeiro a superfície terrestre, né? As principais formas do relevo terrestre. A superfície terrestre apresenta diversas formas, resultantes de um processo dinâmico dos agentes internos e externos. O conjunto de modelados terrestres que envolve as terras emersas e submersas é chamado de relevo. Então, conjunto modelado terrestre que envolve as terras emersas e submersas é chamada de relevo. Terras emersas, lembra que eu falei para vocês que são terras que ficam acima da água, aquelas terras que não é coberta por água, aí são chamadas de terras emersas. As terras imersas, aí sim que são terras submersas, são terras que ficam abaixo da água. Outra definição também para relevo é o que? Relevo são as rugosidades da superfície terrestre, tá? Relevo é as rugosidades da superfície terrestre que são classificados em 4 formas principais de relevo. Entre essas 4 formas de relevo, as 4 principais são planalto, planície, montanhas e depressão. A gente já vai ver cada uma delas. Planalto, planície, montanhas e depressão são as 4 principais formas de relevo. Professor, existe mais? Sim, existem outras, como serras, tabuleiros, morrotes, falésias, né, escarpas, são tudo formas de relevo, mas essas 4 principais que eu falei anteriormente, como o próprio nome está dizendo, são as principais. Relevo continental. O que é o relevo continental? O relevo continental é o relevo das terras emersas, né? São aqueles que ficam na parte sólida do nosso planeta. Aí é o relevo, ok? Então, do continente, como o próprio nome está dizendo. Eu acho que até aí vocês não têm nenhuma dúvida a seguir. Então, vamos lá. Vamos para aqui. O relevo continental se refere ao conjunto das formas das terras emersas. Suas principais formas são, acabei de falar, montanhas, planaltos, depressões e planícies. Ok? Então, vocês podem até grifar aí, na página 50, as 4 principais formas de relevo. Vamos para a primeira, então. Vimos como anteriormente as montanhas são formações rochosas que apresentam as maiores altitudes da superfície terrestre. Então, vamos grifar que montanhas, está dizendo o quê? Que montanhas são as principais elevações, né? E formações são as principais, as montanhas são formações rochosas, né? Que apresentam as maiores altitudes. Então, as montanhas são formações rochosas, formação de rocha, de pedra, e que apresenta a maior altitude. Professor, o que é isso? Altitude. Altitude é sempre altura em relação ao nível do mar. Tal altitude é sempre a altura de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Então, sempre lá, quando você está ali, vou dar um exemplo aqui. Quando vocês estão em Salvador, por exemplo, né, lá na praia, você está com o pé ali na praia, que a onda vem e molha o seu pé. Qual é a sua altitude? 0. Então, ali você está no mesmo nível que o mar, você está sua altitude é 0. Então, agora imagine que depois você vai subindo, né, e vem até para Xique-Xique. Então, quando você está subindo, você está ganhando altura. E aí, essa altura é o que chamamos de altitude, né? É altitude, então, que é qualquer ponto da superfície terrestre em relação
ao nível do mar. Ok? Então, já entenderam o primeiro relevo, né, que foi montanha, né, que é a formação rochosa que possui as maiores altitudes. As maiores altitudes da superfície terrestre são consideradas formações geológicas recentes que sofreram poucos desgastes pelo processo de erosão. Um conjunto de montanhas recebe o nome de cordilheiras. Entre as cordilheiras mais importantes estão as cordilheiras dos Andes, da América do Sul, e as montanhas rochosas da América do Norte, e as cordilheiras do Himalaia. Nós vimos até aí tudo bem. Então vocês já entenderam o que é montanha, que são formações rochosas que possuem as maiores altitudes. As montanhas também, elas recebem o nome de dobramentos modernos, tá? Também tinha isso na correção. Ela recebe esse nome de dobramentos modernos porque elas foram formadas na era Cenozoica. Os principais dobramentos modernos do mundo são essas: as cordilheiras dos Andes, aqui na América do Sul, e as formações rochosas na América do Norte, e a do Himalaia na Ásia. Então, essas aí que são as maiores elevações do nosso planeta. A palavra cordilheiras, de onde vem essa palavra cordilheiras? Na verdade, cordilheiras é coletivo de montanhas, tá? É o coletivo de montanhas, recebe o nome de cordilheiras, tá? Então aí estão as maiores. Essa aqui do Himalaia, né, lá também está o Monte Everest, que é a maior do mundo, né, que chega no topo, só tem gelo. Beleza? Vamos para frente. Relevo oceânico. Vamos imaginar assim, o que é que tem debaixo dos oceanos, debaixo do mar? O que é que tem debaixo da água? Como que será o relevo lá? Nenhuma diferença, turma, sexto ano A, sexto ano B. Nenhuma diferença do que tem no continente. É tudo a mesma coisa. Lá tem serras, tem montanhas, tem vulcões, tem planícies, tem depressões. Toda a forma de relevo que tem na parte continental tem no oceano também, né? A diferença é que no continente não tem água e no oceano esses relevos ele fica submerso aí debaixo de água. Mas mesmo assim, vamos lá. O relevo oceânico se refere ao conjunto de terras submersas, e assim como o relevo continental também apresenta diversas formas. O modelo oceânico é resultante da ação do vulcanismo e do processo de sedimentação. Suas principais são margem continental, bacia oceânica, cordilheiras e mesoceânica. Deixa eu ver alguma palavra aqui que vem de novidade aqui, que eu ainda não falei para vocês. Modelo oceânico, vulcanismo. Vulcanismo você já sabe, né? Já expliquei isso para vocês, que ocorre também no fundo dos oceanos, né? Que gera até as ondas gigantes, que são chamadas de tsunami. Sedimentos são o que? São grãos de areia, né? Na praia o que mais tem aliás, as praias são formadas por sedimentos, não é isso? A areia é o sedimento. E que essa areia, daquela areia da praia, ela sai daqui do continente e vai, né, pelos rios, vão despejando lá, e lá tem os taludes, e aí o mar devolve tudo que não é dele para o continente, aí vai formando ali a praia, né, pelo sedimento que é a areia, tá? Mas isso aí também era outra aula. Então é importante que vocês entendam que o sedimento é areia e que está nessa parte do oceano, o relevo oceânico. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui do relevo oceânico, já falei de montanhas. Vamos lá. Mas antes disso aqui, não é isso aqui, eu tenho que falar primeiro do planalto, né? Já falei de montanhas, agora nós vamos para planaltos. Isso.
Desconsidere essa imagem aqui e acompanhe seguindo o módulo na página 50, saindo de montanha e do relevo oceânico, a gente vai para planaltos. Então foi isso que eu falei. Planaltos. Planaltos são formações de altitude relativamente elevada, tá? Ou seja, são altos e elevadas os planaltos, porém eles sofrem muitas erosão, né? Seja erosão pela água, pelo vento, pela chuva, né? E até mesmo desgaste gerado pelo intemperismo, né? São os planaltos. Em relacionamento ali do horizonte está as chapadas, as serras e os morros, né? Aí são que fazem parte de um planalto, E depois nós temos, agora sim, nós temos saindo de montanhas, planalto, nós temos aqui essa outras formas de relevo que é a depressão, né? A depressão ela é classificada de duas maneiras, que é a depressão absoluta, a depressão relativa e a depressão absoluta, né? A depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar, tá? A depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar. A depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, né? Antes daqui, depressão são formadas, deixa eu tirar da mão. As depressões são formações de relevo com altitudes inferiores às terras que circundam, né? Então elas são elevações inferiores, né? Ela pode estar abaixo, né? E aí em relação a outra que está vizinho a ela, e aí que são essas duas, a absoluta, que é a depressão relativa, que está acima do nível do mar, e a depressão absoluta é aquela que está abaixo, tá? Então aqui está o nível do mar, né? Vocês podem ver zero, continente, e aqui essa depressão, a depressão aqui, ó, essa cavidade aqui, ó, né? É a área mais baixa em relação às outras que circundam. Aí vocês veem percebe que essa depressão aqui, ela tem o que? 10 metros, mas ela está acima do nível do mar. Então, quando ela está acima do nível do mar, dissemos o que? Que ela é uma depressão relativa. Essa outra depressão aqui, ela desce mais, ela é maior. Você vê pela linha que ela está abaixo do nível do mar. Quando isso acontece, aí ela é uma depressão absoluta, que é aquela que está abaixo do nível do mar. A outra forma de relevo, né? Depois de montanhas, planaltos, depressões, vem a planície, né? As planícies, que são formações poucas acidentadas, né? Mais ou menos planas, geralmente com grande extensão de predomínio o processo de sedimentação. Então é bem plano, né, como vocês podem ver, não tem nenhuma acidente, né? Acidente quer dizer alguma elevação, algum morro, alguma serra, né? Quase não tem, ela é toda plana. É formada por sedimentos em geral, mais uma vez, areia, né? É areia, aí é o que forma uma planície. Um exemplo de um lugar plano, de planície, é aqui nessa cidade, né? Xique-Xique é uma cidade de planície, não tem morro, não tem serra dentro da cidade, tá, gente? Lógico que no município tem, estou falando em cidade do espaço urbano, né? E é formada de sedimentos, né? Quando você vê o vento aqui, muita areia, água da chuva que vem do bairro do BNH, então vem trazendo muita lama, muita areia, isso no calçamento. E quando não existia calçamento, então trazia essas coisas naturalmente. Aí é o chamado de sedimento, que forma uma planície. E nós estamos aqui também em um vale, né? Ok? Então aí está as 4 formas de relevo. Começamos por
montanhas, depois planalto, depressões e planícies. Relevo oceânico, acabei pulando aqui o slide, adiantando para vocês, né? Adiantando para vocês. Vou ver se volto mais uma vez, mas já... Isso. Que não tinha nenhuma diferença, a mesma coisa que se encontra lá aqui no oceano, no relevo continental, é o mesmo que tem no oceano. E aqui está as principais, digamos assim, formação do relevo oceânico, né? Que é a plataforma continental, talude, sopé, planície abissal, cordilheiras mesoceânica. Mais uma vez, isso aqui você já sabe que cordilheiras é o conjunto de montanha, e mesoceânico, nesse mesoceânico é como se for, ela ocorre aonde? Naquele encontro da placa tectônica entre a América do Sul e da placa tectônica da América do Sul e da placa africana. É como se fosse uma vértebra, né? A coluna vertebral da pessoa, então, que aí forma o encontro de placa, que é uma que recebe o nome de mesoceânica, tá? Que tem lá. As outras, está tudo claro aqui embaixo, lá no texto, lá no módulo, vocês podem grifar, está explicando tudo direitinho onde que é cada uma, o que é cada uma dessas partes aí do relevo oceânico, né? Da margem continental, isso aí tudo bem, você já sabe, bacia oceânica e fossa submarina, né? Que é onde se encontra aí a formação de um vulcão. Depois, bom, está faltando aí, eu não tenho aqui no esqueci de fazer o slide, mas nós temos aí também relevo brasileiro, né? Relevo brasileiro. Como que é o território brasileiro? Do que é formado o território brasileiro? No território brasileiro, nós temos também essas principais formas de relevo. Aliás, tem umas 4, tem mais outras. Temos aí os planalto, planícies, as depressões, temos montanhas, aí é que está. No Brasil, é pobre de montanhas. O Brasil é pobre de dobramentos modernos, né? Ele é pobre. Ele não tem tantas montanhas. Tem alguns geólogos que dizem que o Brasil não tem montanhas. E realmente é muito fraco. O Brasil, onde possui as maiores elevações, as maiores altitudes, se encontra na região norte, no estado no Amazonas, né? Que possui as duas maiores elevações, que é o Pico da Neblina, com 2.995 metros, e o 31 de Março, com 2.975 metros de altura, tá? Mesmo assim ainda é muito baixo. E depois tem na outra serra, lá na região sudeste do Brasil, que é nas Agulhas Negras, né? Então essas são as Agulhas Negras na região sudeste do Brasil, que também possui outras, que é também uma montanha aqui no Brasil. Nós temos essas duas maiores elevações. E de novidade sobre o território brasileiro que eu tenho para vocês é essa daí. E os demais você já sabe que a região centro-oeste é considerado de cerrado, né? Brasília está no Planalto, né? No Planalto Central, Goiás, então aquela região central do Brasil mesmo, do nosso país, ali é um Planalto, né? Que é cheio de morros, morros, serras, chapadas e assim por diante. Planícies no território brasileiro, né? Principalmente no litoral, aqui onde nós estamos, em Xique-Xique, é uma planície, né? E temos aí muitas serras, né? Como Serra do Mar, como a Serra da Mantiqueira, né? E assim sucessivamente no território brasileiro. Eu acho que a única
novidade para vocês é essa, né? De falar para vocês que o Brasil é pobre em montanhas, né? Montanhas ou dobramentos modernos, né? Pode chamar das duas formas. E isso por quê? Porque o Brasil ele está só numa placa tectônica. Tá? O Brasil não tem, no território brasileiro, não tem encontro de placas tectônicas. Então, se não tem encontro de placas tectônicas, não tem elevações, não tem dobramentos modernos, não tem montanhas. Mas, e aí as nossas serras, nossas montanhas brasileiras, como eu já falei isso para vocês anteriormente em outra aula, elas foram sofrendo, tinha a altura maior, né? Ao longo dos milhares de anos atrás, a sua altura era bem maior que atualmente, mas aí sofreram o intemperismo, né? O intemperismo é o desgaste das rochas, a ação do vento, da chuva, todo pode ser, esse aí eu estou falando do intemperismo físico, mas pode ter também recebido o intemperismo biológico, químico, mas aí o importante é que vocês saibam que as nossas serras também, elas diminuem de tamanho, né? Diminuem de tamanho, elas não aumentam de tamanho quanto as cordilhas dos Andes, quanto na América do Norte, as Rochosas e no Himalaia. Então aqui no Brasil é isso, elas diminuem de tamanho, né? Cada ano vão diminuindo de tamanho, e o Brasil não tem montanhas, né? Pobre, quase não há. A maior montanha brasileira que possui a maior altura é o Pico da Neblina, localizado na Amazonas, e o 31 de março também lá na Amazonas, mas a altitude do Pico da Neblina é de 2.995 metros. Então esse aí é o relevo brasileiro. Em seguida, nós temos o último tópico, que fala sobre relevo e ocupação humana. Como que o ser humano, né, ele ocupa o relevo, né? Ele ocupa de várias formas, né, para construir cidades e tal, para desenvolver a agricultura, a pecuária, mas o que está em questão aqui, nosso foco, é para a agricultura. E ele, alguns espaços geográficos, em algumas regiões, encontra terrenos acidentados, né? Ou em forma de morros. E aí, como que vai fazer para cultivar, arar essa terra? Aí ele vai fazendo o quê? As curvas de nível, né? Para diminuir o impacto ambiental na natureza, para quando a água da chuva cair, né? Ter o caminho, né? Seria a chuva de nível deveria ser nesse sentido aqui, e aí a chuva vinha escorrendo devagarinho, né? E aí sempre uma acima da outra, porque se colocar direto vai desbarrancar, vai causar mais desastre ambiental. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, a gente sabe que eu estou no Zap, tá do lado de vocês, e aí vocês podem estar tirando a dúvida. Então, por enquanto, é isso aí, e a gente vai responder a parada obrigatória da página 50, tá? Então, tenha todos um bom dia.